Eu já anotei algumas que você foi falando aí, né? Aí fale as outras. Diga Ó, mais, diga mais. eu vou dar um bocado. Eu só quero reforçar. Uma dica muito boa para quem não tem o hábito de ler Distopia é uma obra que para mim serviu como porta de entrada muito bom, que foi a Revolução dos Bichos. Eu só vou reforçar os livros é, que eu fui que eu fui apresentando, mas aí depois eu quero dar mais outras dicas aqui. Quero reforçar a Revolução dos Bichos como porta de entrada. Por quê? Porque é uma fábula, uma leitura muito simples, muito fácil, né? Então, como uma porta de entrada para as distopias, muito bom. Depois, do Harris, 1984, que é uma leitura assim, um pouco mais difícil. Eu acho que foi a Kelly que falou em um dos nossos encontros, que começou a ler 1984 e achou a leitura um pouco arrastada. E é. Então, não é um livro para você ler rápido, é um livro para você ler degustando. Estou anotando. E aqui você tem ministérios, né? O Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, que não tem nada de verdade. Você tem a Nova Fala. Então, são coisas que precisam que a gente tenha um pouco de atenção, né? Então, esse livro aqui é interessante também. Depois, Admirável Mundo Novo, muito importante. Aqui você vai ter uma distopia mais voltada para a tecnologia como uma forma de manipular a população. E o Conto da Aia, minha gente. A gente já fez um encontro sobre esse livro, o Conto da Aia, mas é muito atual também. Um dos mais perseguidos, certo? Aqui você vai ter uma sociedade na qual a religião é quem dá as cartas. Já tivemos um momento e vimos que, historicamente falando, quando a religião dava as cartas, as coisas não eram muito boas, né? Mas, assim, é uma leitura necessária. Eu só quero reforçar algo que eu não falei, que, ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Que dentro das distopias nós vamos ter a tríade distópica. O que é a tríade distópica? São os três livros essenciais para quem quer ler distopia, né? Primeiro, 1984, depois, Admirável Mundo Novo, e o último, Fahrenheit. São os principais. Então, esses eu fui falando durante as falas. Então, vocês levem como indicações também. Agora, fora desses que eu falei, ó. Eu quero indicar primeiro um livro que eu ainda não li. Eu não li, mas me deram, está aqui, que é uma distopia nacional. E eu não sabia que tinha distopia nacional. Olha que presepada. É esse aqui, ó, do Inácio Loyola Brandão. Não verás país nenhum, que é esse aqui, ó. É uma distopia que se ocorre no Brasil. Vai ocorrer no contexto histórico da ditadura militar. Certo? Então eu não posso dar muitos detalhes porque é um livro que eu não li. Mas como é uma distopia nacional, eu acho interessante a gente conhecer, certo? Não verás país nenhum, Inácio de Loyola Brandão. Muito bom. Outro livro que eu lembro que nós fizemos um encontro sobre esse livro e a gente conversou com a professora Elaine Raposo, né? Eu lembro que ela fez uma fala seguinte: em alguns contextos históricos a nível de mundo, a gente já teve distopias claras, né? Entre elas, a questão do nazismo na Alemanha, né? Então, assim, livros que as distopias elas vão nos alertar para coisas que podem acontecer ou que estão acontecendo, ou que já aconteceram. E um livro que fala muito sobre isso é o Diário de Anne Frank. Eu lembro quando a gente estava conversando, e a professora Elaine Raposo falou isso, né? Que distopias já aconteceram a nível de mundo. O Diário de Anne Frank a gente vê isso. Pessoas mortas, pessoas sendo maltratadas, pessoas perseguidas só pela raça, pela cor, pela religião, pela etnia, né? Então, o Diário de Anne Frank é muito importante nesse contexto. Então, é um livro que eu super indico, apesar de ser uma leitura muito é uma leitura fácil, porque é um diário, mas também é uma leitura muito difícil, porque a gente já sabe o final. Então, é uma leitura que eu super recomendo. Outra leitura que é uma distopia na prática, aí eu vou puxar a sardinha para o meu grande amigo Ismar, que é um quadrinho Maus.
Eu já tentei tanto colocar nesse clube, mas ninguém quer. Maus. Que história. Pois é, eu já falei algumas vezes aí, mas tranquilo. Maus. O que é que eu vou encontrar aqui? Mesma temática, né? Uma distopia na prática. Eu vou ter um filho contando a história de um pai que sobreviveu à Alemanha nazista, né? Ele sobreviveu aos campos de concentração, né? É um quadrinho muito bom. Eu acho que é o único quadrinho que foi premiado. O Mark é o apóstolo do quadrinhos aí que fala alguma coisa. Ele recebeu um prêmio, vencedor do prêmio Pulitzer. Acho que foi o único quadrinho que recebeu o prêmio até agora. É mal, super indico a leitura. Eu não gosto de ler quadrinho, mas esse você vai gostar. A história é muito boa e é uma história real, né? É uma história real. É o filho contando a história do pai. É o autor do quadrinho contando a história do pai. Muito forte. E para sair um pouquinho das distopias, eu gosto muito também de obras existencialistas. Né? Eu quero indicar o livro que deu nome ao nosso clube, Metamorfose, minha gente. Se você não leu esse livro ainda, é uma novela muito boa. Que em alguns aspectos lembra um pouco a distopia. Já pensou, um dia desse, você acorda transformado em um inseto, na barata, sei lá, naquilo que quiser ser, quando crescer, e se preocupar mais com os outros e com o trabalho do que você mesmo? É isso que nós vamos encontrar aqui na Metamorfose. É isso, essas são as minhas indicações. Eu acho que foi o convidado que mais indicou livro, eu indiquei 8. Mas é assim mesmo.